Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque todas as vezes que o Senhor fala ao seu povo, Senhor Deus, nós precisamos clamar para que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, ó Pai, para que, Senhor Deus, estejamos, ó Pai, conformando o nosso coração, a Tua palavra, ó Pai. Que estejamos, ó Senhor Deus, sendo edificados, ó Pai, corrigidos muitas vezes edificados, muitas vezes consolados, mas queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor use o Teu Espírito Santo para falar ao coração da Tua igreja. Que o Senhor esteja aperfeiçoando, Senhor Deus, o Teu povo em vida santa, Senhor Deus. Também aqueles que trazem a Tua palavra, os Teus mensageiros, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, dando vida santa, Senhor Deus, para que o Senhor possa, Senhor, de forma, Pai, graciosa, Senhor Deus, usar a Tua palavra na vida e na boca do Teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16. Versos 29 e 30. Provérbios 16, versos 29 e 30. Terminando, fechando aqui essa unidade ou subunidade que começa no verso 25, e termina aqui no verso 30, agora falando sobre o discurso perverso, o discurso destrutivo, os seus efeitos desse discurso e apontando também para a pessoa por meio da qual esse discurso, essa fala corrompida se manifesta. Então diz assim o verso 29 e 30, o homem violento alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios o executa. O que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos nesses dois versos o final dessa subunidade que fala do discurso destrutivo e seus efeitos. Mais precisamente aqui no verso 29, nós temos o quarto orador perverso, uma pessoa violenta, indicando o assassino cruel, que é motivado pela ganância e pelo ódio. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma descrição desse tipo de homem que, no início do livro de Provérbios, ele quer envolver o jovem discípulo, segundo a palavra de Salomão, na perspectiva de um pai que está instruindo o seu filho, é Deus, através de Salomão, falando ao seu povo. Abra aí o capítulo 1 de Provérbios, verso 10 a 14. Aí nós temos essa descrição, como nós vimos nos versos anteriores, a descrição do homem de Belial, lá em Provérbios capítulo 6. Nós temos a descrição aqui desse homem violento, desse homem que alicia o seu companheiro para que ele, juntamente com ele, percorra um caminho mau. Diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, tragamos-nos vivos como um abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós e teremos uma só bolsa. O homem violento alicia o seu companheiro. Esse homem, dentro do contexto dessa subunidade, ele vai empregar como um instrumento predileto, dentro desse contexto, a falsa acusação e o julgamento. Não pensem que o verso 29 está distante ou está separado, como muitas vezes uma leitura assim, sem muita, vamos dizer assim, responsabilidade, ou seja, uma leitura pura e simplesmente superficial do texto, a pensar que esse verso está destituído dos outros, ou separado dos outros. Não, não é assim. Na descrição desse homem perverso, nós temos um homem depravado que cava, que busca o mal, e aí a gente viu que esse é o homem de Belial, esse é o filho do diabo.
Aí no verso 28 nós temos uma intensificação desse homem, passando para a preparação do mal, nessa segunda parte, o homem depravado cava o mal, e os seus lábios há como que fogo ardente, indo para a incitação de conflitos, no verso 28, e a alienação de um amigo, no verso 28b, e por fim a sedução desse companheiro para seguir um caminho mau. Na realidade, essa descrição mostra que esse homem de Belial, esse homem violento, ele usa a sua boca para o mal e termina sempre conduzindo outros para caminhos que não são bons, se utilizando da violência. É só querer abrir um parêntese aqui. Quando nós, até o dicionário vai mostrar isso, fala sobre violência, ela sempre tem um contexto ruim, um contexto negativo, um contexto de uma afronta a uma pessoa. Mas nós, como cristãos, precisamos entender que a violência nem sempre ela é ruim, nem sempre ela é má. E aí a gente poderia dar um outro nome a ela por causa do contexto pejorativo. Por quê? Porque quem que se utiliza da violência para exercer o bem? A Escritura vai dizer que essa é a função dos magistrados, das autoridades, para punir o mal. Romanos capítulo 3 vai falar claramente sobre isso. Eles têm o poder da espada. Eles têm o poder da espada. Deus constituiu assim. E por que há necessidade de se utilizar a espada? A autoridade tem a necessidade de utilizar a espada de forma benéfica para o bem de uma sociedade caída, para o bem de uma necessidade caída. Nós precisamos entender isso, senão nós vamos entrar numa perspectiva errada com relação à responsabilização, à punição de uma pena que cabe às autoridades e somente a elas exercerem esse poder diante da sociedade por meio de um juízo justo. Por meio de um julgamento justo, por meio de uma ação justa. É muito interessante isso, porque uma vez eu falei isso e o Joe Bick, numa pregação, falou a mesma coisa. Eu falei, caramba. Porque no mundo de pecado, a maneira de se estabelecer a paz é por meio da guerra. É por meio da guerra. É por meio da força. Porque se os homens fossem conscientes das suas ações, eles jamais ultrapassariam os seus limites e a liberdade e o direito do seu próximo. Por isso que existem essas autoridades. E abrir esse parêntese aqui, porque esse homem aqui, ele se utiliza da violência e para exercer o pecado, para tirar proveito para o mal. Voltando aqui o texto, o que podemos presumir é que esse homem violento quer que seu companheiro o apoie em seu crime. Como nós vimos aqui nos versos 11 a 14 do capítulo 1 de Provérbios, quando Salomão está dizendo para o seu filho, quando eles disserem, venham conosco, venha para ir com eles, que eles vão derramar sangue, que eles vão espreitar inocentes, que eles vão tragar vivos esses inocentes, eles vão se aproveitar, vão tirar proveito, vão despojá-los dos seus bens e dos seus direitos. Não vá com eles. E por que isso? Porque os homens perversos, eles não querem ficar sozinhos em sua perversidade. Eles precisam de aprovação de alguém para que as suas consciências fiquem tranquilas. Eles têm a necessidade de envolver outros em seus pecados. É assim que funciona.
Eu não sei o que passa num coração, até de repente posso saber, numa situação, sou humano também, mas o que se passa no coração de um homem perverso, quando pratica perversidades e quando deseja isso, ele não quer estar sozinho. Ele quer ter companheiros nessa empreitada. Seria interessante nós olharmos para esse texto e atentarmos para o qualificativo que é dado a esse homem no verso 29. O homem, ele é chamado de violento. Perceba que essa é a imagem de um homem de Belial, que está sendo construída nesses versos, chamando a nossa atenção, ou seja, a atenção do discípulo, para o caráter desse homem iníquo. Ele é depravado, ele é perverso, ele é difamador, ele é violento. E é muito interessante nós olharmos a palavra no original. Nem sempre é interessante trazer, por exemplo, expressões no original. Mas muitas vezes elas são bastante indicativas e emblemáticas para nós. Pela sua própria origem. A palavra violento aqui em hebraico é Hamas, que tem o sentido de violência, dano, mal, injustiça. Essa é uma expressão que é usada no Antigo Testamento sempre com a ideia de uma violência pecaminosa. Uma violência pecaminosa, sendo frequentemente sinônimo de extrema impiedade. E o aspecto dessa pecaminosidade também é ilustrado no verbo que deu origem a esse substantivo que tem o mesmo nome, é Hamas também, o verbo. E lá em Ezequiel capítulo 22, só para termos uma noção, do verso 26, nós temos essa mesma palavra se referindo à transgressão da lei de Deus, quando ele diz assim, os sacerdotes transgridem, essa palavra é Hamas, mas era o verbo, a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo um qualificativo de um homem que é aquele que transgride a lei de Deus, é aquele que age com violência, e essa é a palavra literalmente traduzida, mas a ideia é de uma violência pecaminosa, ou seja, de uma transgressão da lei de Deus, do mal, de uma injustiça. E esse provérbio diz que esse homem seduz seu companheiro, ou seja, ele tenta persuadir seu companheiro a acompanhá-lo em um caminho mau. E a ideia aqui é que o homem violento se utiliza de uma linguagem sedutora que atrai esse seu amigo para um caminho de destruição e morte. Ele se utiliza do discurso, da fala, ele convence. Ele convence de tal forma que ele é capaz de conduzir outras pessoas para um caminho moralmente condenável. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, eu iria falar isso mais à frente, mas é pelo discurso, pela maneira de falar, a forma como ele se utiliza da linguagem, que ele convence as pessoas do pecado. A gente falou sobre o mexeriqueiro, né? Sobre o fofoqueiro, o difamador, o caluniador. Ele convence. Se nós formos pensar em função do contexto da descrição aqui, do verso 28, né? O difamador, o caluniador, o mexeriqueiro separa os maiores amigos. Ele convence as pessoas difamando e assim ele separa os maiores amigos. Mas é interessante fazer menção aqui a algo que muitas vezes nós não percebemos nessa relação do diálogo, que a outra parte, ou seja, o ouvinte aceita a difamação, se deixa levar
pela calúnia, por quê? Porque ele acredita nela. Ele dá crédito no seu coração, provavelmente por já pensar mal daquela pessoa. Você já viu alguém tentando falar alguma coisa para uma outra pessoa e aí a pessoa, sei lá, não acredita e a pessoa diz assim, aquele que... Cara, você é ingênuo demais, você nunca pensa mal das pessoas? Provavelmente você já passou por uma situação como essa. Muitas vezes a questão aí não é ingenuidade, mas é a questão de você sempre acreditar naquilo que é bom do que naquilo que é mal. É sempre você dar o direito de que todas as pessoas são inocentes até que se provem o contrário. Isso é interessante que em outras nações isso é muito claro, aqui no Brasil é o contrário. E a maneira como a sociedade funciona, ela funciona crendo que todas as pessoas são enganadoras e desonestas. E o nosso país vive nesse conceito. Se você for em outros países cristãos, você vai ver que a maneira como a sociedade anda é completamente diferente. Por quê? Porque pressupõe-se que a pessoa está falando a verdade, que aquilo que ela está dizendo você vai acreditar, você sempre vai acreditar no bom lado das pessoas até que se prove o contrário. Eu não estou falando de ingenuidade. A ingenuidade é quando você vê que aquela pessoa é sempre assim e tem aquele comportamento, notório, é uma pessoa desonesta e você acredita na honestidade dela. Isso é ingenuidade. Mas não é o caso que nós estamos falando aqui. Quando nós olhamos por esse prisma, a gente vai ver que o problema não se encontra somente no aliciador, mas também naquele que está sendo aliciado. Não, o problema não está só nele. Ok, a Escritura aqui está dizendo, está falando desse homem violento. Mas do outro lado dessa linha existe você. Existe a outra pessoa que dá ouvidos que dá crédito a essas coisas. Então o problema não é só dele. Quer ver o exemplo? Quantas pessoas caem em ciladas financeiras de homens perniciosos por terem o desejo de enriquecer de forma fácil sem trabalhar? Você não é uma pessoa desonesta. Você não é uma pessoa que vive dando o cano nas outras. Mas quando há uma oportunidade, uma facilidade, e geralmente essas facilidades, elas contrariam aquilo que é legítimo, você dá ouvidos ou é levado por aquilo ali, o que você está dizendo no seu coração? Muitas vezes você é enganado por ingenuidade mesmo, Mas em outras situações é porque o seu coração deseja aquilo que ele está oferecendo a você. Então parece, eu não estou dizendo que isso seja em todas as situações, mas parece que os que caem em ciladas como essas apresentam as mesmas tendências em seus corações daqueles que eles estão seguindo. E aí vem aquele ditado, que é um ditado popular, e apesar de ser um dito popular, não ser literalmente bíblico, ele tem a sua ideia central transmitida em vários versículos da Escritura, que é assim: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. E a perspectiva aqui, especial desses versos, na Escritura, de Salomão com relação a seu filho, ou do Senhor com relação ao seu povo, é de fazer que nós não podemos escolher esse caminho.
Nós não podemos escolher andar nesse caminho, ou seja, nós não podemos ter comunhão com pessoas assim. Tá? Veja o que Provérbios capítulo 3, verso 20 vai dizer, e esse é um dos propósitos e objetivos principais do livro de Provérbios, é mostrar ao filho o caminho certo, a vereda justa, e não o caminho errado, o caminho tortuoso. Olhar esse caminho, desprezar esse caminho tortuoso, rejeitá-lo por vários motivos, um dos motivos também seriam as suas consequências, mas rejeitá-lo porque é um caminho que leva à destruição, é um caminho de pecado, é o caminho de um homem ímpio. É o caminho de um filho do diabo. Ou seja, como está escrito aqui no original, um homem de Belial. Veja aqui Provérbios capítulo 3, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. No verso 29, o homem violento alicia o seu companheiro. Salomão está advertindo o discípulo, o filho, de forma enfática, a evitar esse caminho em função das suas consequências trágicas. Lá em Provérbios capítulo 4, abra aí Provérbios capítulo 4, verso 10 a 9, nós temos essas consequências trágicas de um caminho de violência, de um caminho como esse, desse homem de Belial, que cava, que busca o mal, por meio dos seus lábios, que espalha contendas, um homem perverso, um difamador, um homem violento, guiando o seu companheiro para um caminho mau. Ele diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de tua vida. No caminho de sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retenha a instrução e não largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. As consequências desse caminho são trágicas. Veja Provérbios 22, 24, depois nós vamos voltar a Provérbio 4. 22, 24 e 25, diz assim: não te associes, especialmente aqui, com o iracundo, nem andes com o colérico. Iracundo, o colérico, aquela pessoa que está sempre aborrecida, está sempre com raiva. Quantas pessoas nós conhecemos assim? E muitas vezes, infelizmente, nós vemos isso dentro da igreja. Que mostra uma falha profunda na nossa profissão de fé. Ou até mesmo uma falta de verdadeira conversão. Diz assim: para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a sua alma. Volte ao Provérbios capítulo 4, lá nos versos 16 e 17. Eu gostaria só de falar sobre esses versos. Quando ele diz assim: pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então, de uma maneira geral, eles vivem para isso. Por isso esses versos são bastante expressivos, porque diz que o seu impulso interior é para causar transtornos ao longo do caminho. Não há, o que nós estamos vendo aqui, não há descanso das suas mentes, dos seus corações, enquanto não fizerem o mal, enquanto não planejarem, não maquinarem o mal para o dia seguinte, e somente depois de terem forjado o plano para prejudicar outros, com o intuito de beneficiar a si mesmo, é que eles conseguem dormir, conseguem descansar. E aqui, no verso 17 desse capítulo, ele está esclarecendo que os planos envolvem enfraquecimento e a pilhagem das suas vítimas,
preparando assim para o caminho, né, do que diz, porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências, se não fizerem tropeçar alguém. Porque a ideia aqui é que, como o perverso revigora à noite em seus planos malignos, ele assim, durante o dia, se alimenta da sua execução. E com essa estrutura, o autor sagrado quer mostrar que a impiedade era o seu alimento habitual, um nutriente necessário em sua dieta. O ímpio vive assim. Ele vive para executar os seus planos maus. E aqui você está vendo um caso específico, mas essa é a vida de um homem ímpio. Ele vive em função do seu próprio pecado, dos seus próprios desejos. Essa é a realidade, essa é a verdade. E com essa estrutura, o que a Escritura quer nos mostrar? Mostrando que o alimento desse homem é a prática do pecado, é o viver em pecado. Eu não sei se essa expressão aqui, perverso, vai dizer isso, porque existem alguns sinônimos no original, mas algumas palavras, algumas expressões que se referem a perverso, que seriam traduzidos como perverso, ou pecador, demonstra que ele é perverso ou pecador por causa das suas obras. A expressão quer dizer isso. Ele é assim por causa da sua natureza, por causa daquilo que ele faz. Por isso, a ira de Deus está sobre eles. É nessa condição que essas pessoas vivem. Então, por que dar ouvidos a essas pessoas? Por que então andar com elas? Eu me lembro, na minha adolescência, e eu não posso dizer que naquela época eu era um homem convertido, que eu não era, mas estava sendo instruído, e eu fazia um cursinho em Cascadura, o Sueiro, pré-militar, e nesse cursinho eu encontrei um rapaz, que foi meu colega de classe, nos primeiros anos, acho que no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, terceira série, alguma coisa assim. E nunca mais o vi. E aí encontrei ele lá. E ele morava também perto de onde morava, a gente pegava o mesmo ônibus. E a gente ia de ônibus junto, e primeiro ele não parava de falar. Falava o tempo todo. E em segundo lugar, falava mal de tudo e de todo mundo. Além de falar palavrão. E eu pegava o ônibus num ponto e ele pegava no outro. Cara, aquilo me irritava de tal forma que eu falei, cara, eu não vou mais para a escola, para o cursinho com ele. Ou então eu saía mais cedo ou chegava mais tarde, para evitar de ficar escutando uma pessoa. Ele não parava de falar, mas isso não era o pior. Falava mal de todo mundo. E continuamente ficava falando palavrão. Aquilo me irritava de tal forma que eu falei, cara, eu vou parar de andar com ele. Porque a gente ia junto, né? Andava, tinha uma caminhada, a gente descia ali em Cascadura, bem ali, onde era um supermercado, ali bem no centro, ia andar até... Era uma caminhada, acho que de uns 100 metros, mais ou menos, até o curso. Eu não aguentava mais. Falei, não... Só que eu não queria ser assim, mal educado ou deselegante, de dar um fora nele, alguma coisa assim. Então eu comecei a evitá-lo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes nós toleramos determinadas coisas e nos juntamos com pessoas assim. É lógico que no trabalho, ali no ambiente de trabalho, não tem jeito. Você está ali, você está no ambiente de trabalho, você está se envolvendo com as pessoas, não tem jeito. E até um momento de você dar um testemunho de Cristo, por meio da sua atitude, por meio do seu comportamento.
do seu procedimento honesto, íntegro, né? E uma oportunidade que se surgir e pregar o evangelho por causa desse testemunho, né? Mas você se unir com pessoas assim é complicado. É complicado. Porque isso pode mostrar uma fraqueza da sua parte. Uma fraqueza de caráter, muitas vezes. Eu não estou dizendo que você vai rejeitar e vai ser ignorante. Eu não fui. E olha que naquele tempo eu era adolescente, né? Eu não tinha uma maturidade, né, maior para lidar com aquela situação e tal. E eu agi de forma madura. Eu não queria chegar para ele e dar um fora nele. Pô, cara, para de falar besteira, para de falar mal dos outros. Eu não queria fazer isso. Né? Então, me afastei. Sem que ele percebesse. Sem que ele percebesse. É muito interessante que no ambiente de trabalho, as pessoas passam a respeitar você pela sua postura. Eu tenho uma pessoa que eu considero muito, encontrei com ele até essa semana, ele é professor de história, é o único professor de história que eu conheço que é de direita, que não é comunista ou esquerdista. Ele não é crente, ele é até um religioso, ele falava assim, a linguagem do pessoal do mundo é assim, muito palavrão. Mas quando ele estava comigo, ele evitava. Ele evitava. E era uma pessoa agradável. Nós conversávamos, nós tínhamos ali um certo relacionamento, até, vamos dizer assim, além da escola, né? A gente não saía junto nem nada, mas às vezes em determinados momentos, aí, tempos vagos, outras coisas, sentava para conversar. Ele era uma pessoa... E eu gostava muito dele, apesar de ele ser uma pessoa ímpia, né? E ter, às vezes, um comportamento assim que eu não apreciava. Mas conseguimos ter uma relação muito boa, até mesmo fora da escola. Mas ele, quando estava perto de mim, ele falava assim, quando estava no meio de professor, eu sei que o Aurébio não gosta, eu vou... Eu nunca disse para ele que eu não gostava. Às vezes, em determinados ambientes ali, hoje em sala de aula, com os professores, eu falo isso claramente, porque eu chamo a atenção dos alunos por causa disso. Mas a postura, a pessoa vê que você não está gostando, você sair daquele local, você mostrar uma certa, né? Ou até mesmo falar. Como eu já fiz, maneirar aí na linguagem e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, queridos, nós não podemos, de forma alguma, nos permitir achar que essas coisas são normais. Achar que essas coisas podem estar relacionadas no nosso convívio. Por quê? Porque os ímpios vivem e se alimentam dessas coisas que causam a morte, que levam à destruição. O apóstolo Paulo, abre aí Romanos capítulo 3, verso 13 a 16, ele vai descrever essa condição dos homens que vivem em pecado da mesma forma que nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios. Ele vai dizer assim, veja como essa descrição do apóstolo Paulo lá no capítulo 3 de Romanos se encaixa com o que esse simples verso diz aqui: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos, a destruição e miséria. E quando nós nos associamos com pessoas assim, o que vai acontecer? Nós nos tornamos iguais a eles. Nós nos tornamos iguais. Já percebeu como é difícil ser o contrário? Eles serem iguais a nós?
Perceba como a influência do mal, ela é destrutiva. Ela não é maior do que a influência santa do crente, mas ela é extremamente destrutiva, principalmente para pessoas como nós, que temos uma natureza pecaminosa. Em todos os exemplos anteriores aqui, as pessoas, supostamente, o quadro é serem influenciadas por esses homens, por aquilo que eles dizem, por aquilo que eles falam. Nos seus lábios há como fogo ardente. O perverso espalha contenda. Se ele espalha contenda é porque as pessoas estão ouvindo o que eles estão dizendo. O difamador separa os maiores amigos. Se está separando os maiores amigos, porque as pessoas estão ouvindo aquilo que eles estão dizendo. Se ele está aliciando ou seduzindo seu companheiro, é porque aquela pessoa está se deixando seduzir. Perceba como essas coisas são perigosas e danosas na vida do crente, porque levam à destruição. Por essas coisas vem a ira de Deus, como diz a palavra de Deus, nos filhos da desobediência. É como se você tivesse o seu filho, e você tenha lá o filho do vizinho, e o filho do vizinho, ele é extremamente atentado, ele faz tudo de ruim, tudo aquilo que você detesta. O seu filho não é assim. Ele é mal educado, ele responde, ele bate, ele faz um monte de coisa. E aí, você olha para o seu filho e não faz nada disso. Aí você vê o seu filho fazendo a mesma coisa que aquele menino. O mesmo comportamento. Como é que você se sente? Eu vou dizer como eu me sentia. Indignado, com raiva. Porque eu estava vendo meu filho fazer aquilo que eu detestava, que eu não tinha ensinado, mas que o filho do vizinho fazia. E como pecador, eu me indignava de forma errada, muitas vezes. Mas essa mesma indignação, Deus tem. Porque vê nos seus filhos, é uma indignação, uma tristeza, porque vê nos seus filhos aquilo que ele mais detesta nos outros. Aquilo que ele vê nos outros e reprova. Aquilo que ele vê nos outros e odeia. Como é que ele se sente vendo aquilo com o seu filho? E qual é a atitude de um pai, a de Deus, de forma amorosa, corrigir e tratar aquilo. Para que o seu filho não faça ou não seja semelhante ao filho do vizinho. E com 18, 19 ou até menos antes, ele esteja numa prisão, ele esteja numa sociedade em que todos olham para ele e reconhecem que ele é um pária da sociedade pelas suas atitudes, ou pior, a morte física. Porque essa é a consequência de todo pecado. O último estágio do pecado, a consequência do pecado é a morte. Nesse mundo, Nesse mundo. É mais ou menos o que guardado as devidas proporções, Porque esse sentimento Deus tem com relação aos seus filhos, mas é um sentimento perfeito. E aí o que ele faz? Ele quer corrigir. Como corrigiu Israel, amorosamente, como nós vemos lá em Oséias, na imagem de Oséias com a sua esposa, que amorosamente vai, até o ponto que não dá mais, e diz: a única forma, o nível de disciplina maior, e a única forma, porque eu usei todos os elementos até esse momento, a única forma agora é abandoná-lo. Por quê? Porque eu usei todos os remédios, foi isso que Deus fez. Mas ele não abandonou seu povo. Ele deu a impressão
em que eles estavam abandonados, mas estava propiciando salvação. É o que nós vamos ver no Salmo, em Isaías 59. No último estágio, eu fiz tudo. Vocês não atentaram para nenhum desses benefícios da minha misericórdia, da minha bondade. Eu vou ser misericordioso agora. Mas com o último remédio que eu tenho nas mãos, eu vou abandoná-lo. Para que você, como filho pródigo, perceba o estado de desgraça que você se encontra. Um pai não deseja isso para o seu filho. Tenho certeza. E eu falo isso como pai. Mas se ele precisar fazer isso para salvar a vida dele eterna, ele vai fazer. Porque não tem outra coisa que ele possa fazer, porque ele usou todos os meios possíveis, como Deus usou todos os meios possíveis para Israel. E a única disciplina que caberia ali no povo de Deus era o desterro, era o abandono. Mas como nós percebemos, e a Escritura mesmo nos mostra, Deus nunca abandona o seu povo. Mesmo quando traz essa disciplina sobre eles. É isso que Salomão quer evitar na perspectiva de um pai que escreve para um filho. É isso que Deus quer evitar com relação ao seu povo. Para que eles percebam que esse não é o comportamento, esse não é o caminho, e olhem esse caminho, e abandone esse caminho, ou rejeite esse caminho, e volte-se para o caminho da justiça, para o caminho da retidão. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: os que, ainda como Satanás, fazem tudo o que podem para seduzir e atrair os outros, para que se unam a eles na execução de perversidades, conduzidos por um caminho que não é bom, que não é honesto, nem honroso, nem seguro, mas ofensivo a Deus, e que será no final pernicioso para o pecador. Assim o diabo planeja destruir alguns deste mundo, conduzindo-os à dificuldade, e outros no outro mundo, levando-os ao pecado. Ou seja, esses homens que querem conduzir outros a um caminho mau são como o diabo. Por isso são chamados de filhos de Belial. Por quê? Porque ele quer levar para a destruição e para a miséria outros com ele. Ele não quer ir sozinho. E percebam que existem pessoas que fazem isso intencionalmente, envolvendo outras pessoas, e existem outros que fazem isso sem uma intenção pensada, vamos dizer assim, é uma coisa voluntária. É uma coisa natural sua, porque está na essência de todo o pecador. Está na essência de todo o pecado, que não traz destruição só para si, mas sempre envolve o seu próximo. Veja aqui no verso 30, fechando aí, ele diz assim: quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios o executa. Esse verso aí forma um par com o verso anterior. No verso 30, a pessoa violenta, retratada no verso anterior, executa a destruição planejada através dos gestos com os olhos, a boca, feitas para um cúmplice atrás da vítima. A tradução aqui de Bruce Waltke é bastante interessante quando ele diz assim, que a pessoa violenta, o homem violento, Alicia, que a pessoa violenta que seduz seu companheiro para um caminho que não é bom, faz isso piscando os olhos. Ele trama a perversidade, franzindo os lábios, e aí ele executa o mal. Dentro dessa subunidade, esse provérbio final vai intensificar o discurso malicioso, passando a linguagem clandestina de sinais,
E dentro do próprio dito, a situação vai se deteriorando do planejamento do mal para a sua execução. É isso que está acontecendo aqui. É o que Provérbios capítulo 6, verso 12 a 14 vai dizer. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos, e no seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. A ideia aqui de fechar os olhos é um sinal, alguém piscando, fazendo um aceno, lembrando ali uma piscadela maliciosa dos olhos, ali do encrenqueiro. Lá no verso 13 do capítulo 6, ele vai dizer assim, de Provérbios, acena com os olhos. É mais ou menos a ideia de como ele vai executar. Quando eu piscar, você faz, viu? Quando eu der aquele sinal, você... É mais ou menos isso. E aí ele diz assim, quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios executa. O sentido dessa expressão, fechar os olhos, é de alguém que rapidamente planeja. Ele trama o mal. E aí ele executa, ele faz isso por meio de gestos e não simplesmente pela fala. E assim ele executa rapidamente o seu intento, completando assim os seus propósitos. A ideia aqui, queridos, é que essas coisas, a pessoa ela rapidamente, ela executa. Eu acho muito interessante determinadas pessoas, e aí falando de uma característica boa, que tem resposta na boca, Eu não sou assim, eu tenho que pensar. Às vezes a pessoa fala uma coisa, eu fico pensando e tal, eu não sei. Mas tem outras que você fala, o cara, dá uma resposta. Eu falei, caramba, é isso mesmo, olha. Parece que ele estava pensando sobre essas coisas, pode ser que seja uma verdade, mas é uma pessoa rápida em dar uma resposta. Essa é a ideia aqui, de alguém rápido em tramar e em fazer o mal, ele executa o seu intento rapidamente. E uma situação na Escritura que mostra isso claramente se encontra lá em Mateus capítulo 14, versos 6 e 8. A história ali da decapitação de João Batista. E perceba aqui como Herodias, ela age, ela não perde tempo. Surgiu uma oportunidade, ela vai e trama o mal rapidamente. Provavelmente ela estava tramando isso todo o tempo. Eu preciso eliminar esse cara. João Batista tem que parar de ficar falando o que ele está falando para Herodes. Que a nossa união é ilícita. Ele todo o tempo ele fala sobre isso. Essa pessoa, eu olho para ele para nem falar, mas já me condena. Eu preciso dar um jeito de tirar ele daqui. Eu preciso dar um jeito de sumir com essa minha consciência externa. Mas perceba que o que ele está falando aqui no verso 30 é o que ela fez. Uma oportunidade surgiu. E aí ela, entrou. Deu a deixa, como dizem. Aí o cara vai, Veja aqui, Ora, tendo chegado, verso 6. Tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. A menina não sabia o que pedir. Foi pedir conselho à mãe. Provavelmente é o que aconteceu. A mãe achou uma oportunidade. É aí. Quando a gente olha uma situação como essa, parece uma situação pontual. Não, mas não é pontual. Provavelmente ela estava tramando isso há muito tempo. Não a morte dele ou sei lá o quê. Mas tramando alguma coisa para afastá-lo e deixar de ser uma acusação contra a sua pessoa, contra aquilo que ela estava fazendo de errado. Ela e Herodes. Por quê? Porque João dizia que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. É um contexto aqui de total promiscuidade. Até porque ela era sobrinha dele.
Veja o que Miqueias capítulo 7, verso 3 vai dizer. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, de forma rápida. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama. Veja como Miqueias diz aqui como que estava o povo, a liderança do povo de Deus. Um tramava o mal, pensava, e aí precisava de outros para corroborar aquilo que ele estava tramando. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ele aqui está descrevendo de uma forma poética como essas coisas acontecem. E como que seria prejudicial e danoso seu filho, né? Ou seja, o filho de Salomão, literalmente seria Roboão, se eu não me engano, Roboão, mas o que está por trás disso? É Deus falando ao seu povo, né? Na pessoa de Salomão, pelo Espírito de Deus, ele está falando a igreja. Que seria muito complicado, muito danoso, um filho de Deus se envolver nessas coisas, andar com essas pessoas. Ter essas pessoas como seus companheiros. E Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, que isso especificamente está mais relacionado à igreja do que ao mundo. Porque ele vai dizer, eu não estou falando das pessoas lá fora. Eu estou falando do crente que é impuro, é isso, é aquilo, outro. Desses você tem que se afastar. Você não pode ter comunhão com ele. No mundo você necessariamente vai ter uma associação, uma comunhão com essas pessoas, porque você vive no mundo, você trabalha no mundo. Comunhão e associação aí, por causa de um interesse comum, um trabalho, uma escola, ou uma outra atividade. Não tem como nós sairmos do mundo. Mas quando essas pessoas estão dentro da igreja, o que Paulo vai dizer? Se afaste delas. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Matthew Henry, comentando sobre esse verso todo, ele vai dizer assim: os que, como Satanás, cometem todo tipo de engano que puderem, por meio da força e da violência, como leões ruidosos, e não somente por meio de fraudes e insinuações, como sutis serpentes, são homens violentos, que fazem tudo por meio de roubo e opressão. São homens que fecham seus olhos, meditando com a maior atenção e dedicação, para planejar perversidade, para imaginar como poderão causar o maior dano ao seu próximo, e como poderão realizá-lo eficazmente, asseguradamente. E então, movendo seus lábios, dando a palavra de ordem a seus agentes, causam mal, efetuam a maldade planejada, mordendo seus lábios. Assim alguns interpretam com irritação, quando o ímpio planeta planeja contra o justo, arranja os seus dentes sobre ele. Por que Salomão está descrevendo isso? Salomão está descrevendo, nesses versos, o tipo de homem iníquo para que não gostemos dele e que não tenhamos nada a ver com eles. Há um tempo atrás eu fiquei chocado por uma notícia que eu recebi de um homem que foi medicado, um crente, porque tentou se matar e não conseguiu. E você vai dizer assim para mim, eu creio que ele seja um crente, até porque eu conhecia. Um crente fragilizado? Sim, com certeza. Porque nós que somos crentes também não estamos livres de pensamentos suicidas.
É? Só que, como um pensamento de adultério, de morte, ou como qualquer outro pensamento pecaminoso, o que nós vamos fazer? Vamos fugir dele. Tá? E aí, o problema não foi nem esse. O problema foi o que eu descobri. Porque um irmão da igreja o estava ameaçando, porque emprestou dinheiro a ele e ele era um agiota. O agiota é aquele que ganha dinheiro com isso, ele cobra, né? Os cartões de crédito são os nossos agiotas. Se você não pagar em dia, você vai ver só. É 14, 15, 20% de juros, até mais. Isso é agiotagem, legalizada, mas é agiotagem. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Quando eu fiquei sabendo disso, cara, eu falei, como é que isso pode acontecer dentro do povo de Deus? É? Você vê aí fragilidades, né, e tal, e nós não somos perfeitos, não existe igreja perfeita, mas existe igreja ruim. Igreja ruim. Onde a palavra de Deus não é pregada, onde os homens não são chamados ao arrependimento, não é falado sobre pecado. Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tenho alguma coisa para confessar na minha vida. Sempre. Tá? E mostra a miserabilidade que existe no meu coração. E que por mais que eu não conclua os pensamentos que vêm à minha mente, muitos deles, maus pensamentos, quando nós colocamos no trono de Cristo e pedimos perdão por eles demonstram quem nós somos realmente, pecadores, miseráveis. Né? Mas é inadmissível que um tipo de coisa dessa esteja acontecendo na igreja. Eu não digo nem a atitude dele de tentar tirar a vida, que também é uma atitude pecaminosa e irresponsável. Mas a atitude do outro irmão, que seria até menos grave aos olhos dos homens, olhado separadamente, mas que é mais grave, mais vil, porque leva um homem a tomar um tipo de atitude como aquela. O que eu, como crente, tenho que fazer numa situação como essa? Me afastar de pessoas assim. Não ter essas pessoas em alta conta. E se não tenho a capacidade de influenciar, fazer o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, se eu não me engano. Afastar de pessoas como essa. Afastar de pessoas como essa. Porque senão eu vou me tornar semelhante a elas. Provérbios capítulo 13 e 20, que nós citamos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensato se tornará mal. O apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele faz isso num contexto em que ele está falando sobre a ressurreição de Cristo. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, se vocês estão escutando essas coisas por aí, então estão dando ouvidos a elas, vocês vão chegar a dizer o que o apóstolo Paulo disse no início, quando estava falando sobre a ressurreição ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz que há um boato por aí que dizem que que não existe ressurreição de mortos. E provavelmente Paulo estava falando isso no ambiente de igreja. Ou seja, provavelmente isso surgiu no meio cristão. Ou se não surgiu no meio cristão, as pessoas estão dando ouvidos ao mundo. A gente sabe que os saduceus, não dá nem para imaginar, né? A gente não consegue conceber isso, que era uma seita religiosa dos judeus e muito, muito influente
Eles não criam em ressurreição. Eles não criam. E às vezes, quando eu estou estudando sobre essas coisas e cita, eu fico pensando assim, como assim? Como eles eram crentes, né, ali no Velho Testamento, né? Estavam debaixo da lei de Deus, dos mandamentos, da revelação ali no Velho Testamento, e não criam em ressurreição, porque a Escritura fala todo o tempo nisso, até mesmo no Velho Testamento. Mas essas coisas existem. E existem, infelizmente, no nosso meio. E qual é a mensagem que está por trás daqui? Mensagem que está por trás aqui dessa descrição. Afaste-se desses homens. Não dê ouvidos ao que eles falam. Não dê ouvidos à fofoca, a falatório. Não se deixe envolver pela violência daqueles que maquinam o mal. É muito interessante aqui o que nós estamos vendo aqui em Provérbios. Toda a Escritura fala de Cristo. O alvo da Escritura, o tema principal é Cristo. E Ele está presente em todos os livros da Bíblia. Ou de uma forma clara, ou de uma forma implícita. O que nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios? Que está relacionado a Cristo. Nós estamos vendo as suas virtudes. As virtudes de Cristo. Essas que são nossas, porque nos foram dadas na cruz. E que precisamos nos apossar delas. Domingo retrasado, eu falei sobre a atitude de Jesus, que nos substitui naquele momento em que ele é forçado a prometer alguma coisa, e ele não quebra nem o terceiro nem o nono mandamento, prometendo algo vão, alguma coisa que ele não pode cumprir, que está acima da sua capacidade ou que depende de uma outra pessoa. Quando nós passamos os olhos ali, você não vê problema nenhum. Você não vê problema nenhum, sabe por quê? Porque você é manchado pelo pecado. Porque muitas vezes nós fazemos isso, e o ambiente que a gente mais faz isso é dentro de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, né? Promessas precipitadas, juramentos precipitados, e nós não levamos isso em consideração. É coisas... Mas é a quebra do terceiro mandamento e do nono. Não tomar o nome de Deus em vão e o falso testemunho. Nós, sem pensarmos, todo o tempo estamos quebrando a lei de Deus. E nós somos comunicados, falados, é falado a nós por meio da palavra, para quê? Para que a partir de agora, tomando conhecimento desse pecado de ignorância, não se torne mais presente nas nossas vidas. Vamos orar, vamos orar nesse momento e... Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque cada dia nós somos, Senhor, advertidos, chamados, ó Senhor, a conhecer o nosso coração e a, Senhor Deus, como diz a Escritura, nos despojar do velho homem. A ideia de Paulo, quando ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, nos despojar do novo homem, nos despir do velho homem e nos revestir com um novo homem que foi feito à imagem de Cristo, a nova criatura. É isso que ele está dizendo. É esse contínuo na vida do crente em reformar a sua vida, os seus passos, refazer caminhos, ó Pai. Buscando caminhos de justiça, caminhos que agradem ao Senhor,
porque nós amamos a Deus, porque nós estamos nesse mundo nos preparando para sermos revestidos daquilo que é celestial, e por isso estamos tirando, Senhor, as nossas vestes, para chegarmos nesse dia, podemos colocar, ó Senhor, as vestimentas completas de Cristo, ou seja, receber um corpo incorruptível, sem pecado. Que o Senhor esteja tendo misericórdia e dando graça ao seu povo, Pai. Para que possamos ver essas coisas, ó Pai. E que essas coisas possam nos instruir e impactar não somente o nosso conhecimento, a nossa mente, mas a nossa prática de vida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.